Bora lá, pessoal, para mais um giro de notícias, nosso Giro MMA. Antes do vídeo, vou pedir apenas para você deixar seu like, ó. Clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui meu trabalho. É rápido, não custa nada, vocês já sabem como que funciona. Deixa o like para fortalecer e quando você clica no like, pode aparecer para alguns um botão escrito Hypar. Se apareceu Hypar, clica que fortalece mais ainda e principalmente se inscreva aqui no canal para acompanhar tudo que rola no mundo do UFC. Aqui você vai ser muito bem-vindo e aqui você só sai ganhando. Acompanha todas as notícias, beleza? Deixa o like, o Hypar, se inscreva. Bora pro vídeo. Hoje tá recheado, hein? Charles do Bronx tá voltando. Ilia Topuria pode retornar ainda em 2026. Boas notícias pro Topuria. A gente sabe, ele travou uma guerra com o Justin Gaethje, saiu todo arrebentado. E aí a previsão era que ele só ia retornar em 2027. Tem muita gente falando que é o fim do Topuria, que ele nunca mais vai ser o mesmo, mas o cenário da realidade parece diferente. Olha só, vou ler aqui a notícia pra vocês. O preparador físico do Topuria apareceu e fez a seguinte declaração, abre aspas, dia após dia, ele parece outra pessoa. Ele parece que nem sequer esteve em uma luta, sinceramente. Todo o inchaço do rosto diminuiu, assim como todos os hematomas que ele tinha. O que o médico nos disse foi que de 6 a 8 semanas isso deve estar devidamente curado, porque não houve fratura deslocada. Depois, para que ele possa voltar a lutar e retornar suas atividades, vai levar um pouco mais de tempo. Eu acho que estamos falando de pelo menos 2 a 3 meses. Se nos virem uma revanche ou outra luta, seria mais para o final do ano, em dezembro, quem sabe? Vamos ver. Fecha aspas, declarou aí o preparador físico do Topuria. É isso. Aí as palavras do preparador físico prevendo o retorno do Topuria no final do ano, em dezembro. Também pode voltar em janeiro, fazer a primeira luta do ano de 2027 ou encerrar o ano com o seu retorno com chave de ouro. Mas tá aí, ótimas notícias pro Topuria. Bora pra próxima notícia. Afinal, será que Alex Poatan cometeu um erro ao subir pro peso pesado? De acordo com o próprio José Aldo, uma lenda do UFC, a gente conhece o Aldo, não preciso aqui apresentar pra vocês. Ele tem uma opinião diferente, ele acha que o Poatan deveria ter ficado na categoria do meio pesado. Abre aspas pra fala do ex-campeão José Aldo. O Alex tem estrutura física perfeita para os meio pesados. Tem força, potência, poder de nocaute para dominar essa categoria. E aqui, pessoal, ele continuou, eu não achei a fala dele, mas ele falou que a divisão do meio pesado hoje não é tão difícil quanto era antigamente, que o Poatan ia continuar tendo sucesso. Tá aí as falas do José Aldo. Eu aqui acho também que na categoria do meio pesado o Poatan tem maior chance de dominar, isso daí já se provou, mas aqui a gente tá falando de fazer história, de buscar esse terceiro cinturão. Eu acho que o pessoal aí ainda tá tudo muito recente, a derrota pro Ciryl Gane e tudo mais. Vamos dar tempo aí pro Índio pra ver qual que é o próximo passo, ele já falou, vai lutar no peso pesado e mais uma vitória, pessoal. Só mais uma vitória já coloca ele pra disputar o cinturão novamente, isso se ele não já fazer uma revanche com o próprio Ciryl Gane. O Dana White ainda não confirmou nada. Pode ser que ele faça uma revanche, tá tendo toda essa polêmica, mas é isso. O que vocês acham? Acham que o Poatan tem que continuar tentando buscar o cinturão do peso pesado, o triplo cinturão, pra ir possivelmente se tornar o maior da história ou que não? Tem que voltar pra zona de conforto, voltar pro meio pesado e dominar a categoria. Deixa aí sua opinião nos comentários. Eu prefiro ver ele no peso pesado. Eu acho que o José Aldo tá querendo ver o bem do Poatan, mas tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia, como o próprio Índio falou. Se eu não tivesse arriscado, eu não seria quem eu sou hoje. E o preço do risco é esse aí. Pode dar errado, faz parte. Bora pra próxima notícia. E ainda falando em Poatan, como a gente tava falando aqui, ele pode fazer mais uma luta no peso pesado e aí sim lutar pelo cinturão. E a gente já tem um possível adversário. Nada mais, nada menos do que o falastrão Josh Rocket. O Josh Rocket apareceu e disse que o Poatan é superestimado. O que é superestimado? É um cara que as pessoas acham muito bom, acham muito foda, mas não é tudo isso. Abre aspas pra fala do falastrão. Vou ler aqui pra vocês. Abre aspas. Eu não acho que a carreira do Alex Pereira é o que todo mundo diz que é. Eu sinto que as lutas foram favoráveis pra ele. Os adversários foram favoráveis. Ele não enfrentou ninguém com o meu conjunto de habilidades e também com um wrestling de pedigree, um wrestling de alto nível. Fecha aspas, declarando aqui o Josh Rocket. Tá aí. As palavras do falastrão falando que o Poatan é superestimado e que nunca enfrentou ninguém do alto nível do wrestling, que as lutas foram favoráveis. O que você acha? O cara falar isso daí é loucura, porque o Poatan já enfrentou 7 ex-campeões do UFC, ou seja, só adversários do mais alto nível. Podem não ter sido aí, pode não ter enfrentado nenhum cara só do wrestling, beleza, mas enfrentou o próprio Ankalaev, a narrativa da luta a gente já sabe, que o Ankalaev ia botar pra baixo, tal, e a gente viu o que aconteceu. Mas é isso, tá aí as palavras do falastrão, a luta já tá sendo promovida,
querendo ou não, ele tá chamando atenção, tá falando toda hora do Poatan, e eu acho que essa luta pode acabar acontecendo. Você gostaria de ver essa luta, Poatan e Josh Rocket? Eu acho que sim, eu gostaria de ver essa luta, acho que seria uma luta que traria muito entretenimento, principalmente aí, porque o cara aqui, né, o falastrão, o nome já diz, né, o Josh Rocket fala demais. Mas deixa aí sua opinião nos comentários. O que você acha? Acha que o Poatan teve lutas favoráveis ou que o falastrão tá viajando? Deixa aí sua opinião. Bora pra próxima notícia. Próxima notícia falando de Charles do Bronx. Charles do Bronx está muito próximo de disputar o cinturão novamente. Pessoal, a gente tá aqui na página da MMA News BR. Sigam lá essa página no Instagram. Essa página é muito boa. E o negócio aqui é o seguinte. Durante uma entrevista, o Charles foi perguntado sobre uma luta com o Justin Gaethje. Os dois já se enfrentaram e uma revanche seria interessante. Hoje o Justin Gaethje é o campeão linear, e o Charles é o detentor do cinturão BMF. O Charles foi perguntado sobre uma revanche com o Justin Gaethje, e aí o Charlinho respondeu o seguinte: o campeão é o Justin Gaethje, e eu quero essa luta. Vamos colocar os dois cinturões em jogo, o cinturão BMF e o cinturão do peso leve. E aqui, pessoal, teve outra fala do Charlinho que também não saiu aqui, que foi o seguinte, ele falou: vamos colocar os 3 cinturões, bota o da Casa Branca, o cinturão oficial e o cinturão BMF em jogo. Quem vencer leva os 3 cinturões. Tá aí, né, praticamente uma brincadeira, claro. O cinturão da Casa Branca nunca vai ser colocado em jogo, mas tá aí, Charlinho promovendo a luta e pode ser que essa revanche aconteça. Tudo depende do Justin Gaethje, se ele vai se aposentar, se ele vai querer continuar lutando e se ele vai aceitar uma revanche aí com o Charles, né? Porque a gente sabe, pedreira, da última vez, Charlinho amassou. Cadê meu cinturão? Toda aquela história lá. E é isso, seria uma luta legal de se ver, mas sinceramente eu acho que tá na hora do Justin Gaethje se aposentar. Não tem mais o que ele fazer, o que ele fez foi absurdo e ele pode se aposentar tranquilamente, pode botar a cabeça no travesseiro e descansar. Não deve mais nada pro esporte. E aí, pra confirmar esse rumor que tá rolando uma negociação do Charles, o próprio Charles apareceu em seu Instagram. Isso daqui é um stories do Charles, onde ele aparece assinando um contrato numa sala com o Dana White, o Hunter Campbell e o seu treinador e empresário Diego Lima. Olha só, e aí ele colocou a legenda aí, ó, novidades em breve, marcou todo mundo. Claro, isso daqui é uma foto de inteligência artificial, mas tem coisa vindo por aí. O Charlinho vai lutar, e tudo indica que esse adversário é nada mais, nada menos do que Arman Tsarukyan. O próprio Tsarukyan apareceu aí recentemente, falou que ia lutar contra o Charles em setembro, e pode ser que a gente veja uma luta pelo cinturão BMF, ou até mesmo pelo cinturão oficial. Tudo depende da decisão do Justin Gaethje, se ele vai continuar lutando ou se vai se aposentar. Mas tá aí, revanche vindo aí, e o Charlinho aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, o Charles em revanches tá 5-0. Ele perdeu pro Tsarukyan naquela luta muito disputada e pode fazer essa revanche. E sinceramente aqui, pessoal, eu acho que se rolar essa revanche hoje, o Charles lutando da maneira que lutou contra o Max Holloway, contra o Matheus Gamrot, eu vejo ele amassando o Tsarukyan. Essa que é a real. Eu vejo ele vencendo e vejo ele até finalizando ou nocauteando. Já deixa aí sua opinião nos comentários. Quer ver essa luta? Charles do Bronx e Tsarukyan? Acha que vai acontecer? Luta pelo BMF? Luta pelo cinturão? Qual que é o próximo passo do Charles? Deixa aí sua opinião nos comentários. E aí, pessoal, o que acontece aqui, ó? Também tá rolando uma notícia que o Tsarukyan tá com a imagem manchada, ainda segue com a imagem manchada e agora de novo fez burrada, porque era pra ele ser o lutador reserva da luta na Casa Branca. O próprio Dana White confirmou isso daí, falou, durante uma coletiva falou, o Tsarukyan vai ser o reserva pra luta do Gaethje e do Topuria, várias e várias vezes. E aí de última hora o Tsarukyan deu pra trás e foi fazer uma luta de wrestling no Ref, que é um outro evento, né? O evento de wrestling que tá crescendo bastante. E aí a notícia que tá rolando é que o Dana White e o UFC não gostou dessa atitude do Tsarukyan e que agora ele tá mais longe ainda de disputar o cinturão. E é isso, o cara fica se complicando cada vez mais. Burro, essa é a palavra aqui, o cara é meio burro, né? Não sei. O que passou na cabeça dele em fazer essa luta quando poderia estar ali de lutador reserva, tá na Casa Branca, toda a mídia. Ele poderia fazer ali a mídia dele, alguma coisa. As pessoas iam estar filmando ele. Após a luta, ele ia ter a oportunidade, às vezes, ali, até de falar alguma coisa, se colocar como o próximo desafiante, mas preferiu ir lutar wrestling. E é isso, a situação do Tsarukyan não tá nada fácil. E aí, pra reforçar isso daí, quem apareceu foi nada mais, nada menos do que o Paddy Pimblett e declarou o seguinte, ó, abre aspas, eu nem acho que ele mereça a próxima chance pelo título. Galera, ele só venceu o Dan Hooker nos últimos 3 anos, fecha aspas, declarando aí o Paddy Pimblett, essa que é a real. O Arman Tsarukyan é um ótimo lutador, mas nos últimos 3 anos ele lutou com o Charles e com o Dan Hooker. A luta com o Charles foi muito apertada e depois apareceu e venceu o Dan Hooker. Amassou o Dan Hooker? Amassou. Mas mesmo assim, ainda mais se a gente olhar no novo ranking do UFC, como tudo tá funcionando, a frequência faz a diferença. A atividade, o lutador tem que estar ativo para disputar o cinturão. E o UFC pode usar isso daí contra o Tsarukyan, ainda mais com essa tensão aqui rolando com o Dana White. Então não ficaria surpreso
em ver o Tsarukyan ficando de lado e o Charlinho disputando o cinturão direto, mas vamos ver, né? Vamos ver, que eu acho que pode acontecer mesmo a revanche. E esse comentário aqui faz sentido, ó. O Arman luta muito, mas o Charles já bateu em 2 e tá com o BMF. É o primeiro da fila. E realmente, Charles venceu o Garou, venceu o Max Holloway e agora tá com o cinturão BMF. Tem muito mais poder de barganha do que o próprio Tsarukyan, que vive fazendo live por aí, né? Vamos ser sinceros. Ou ele tá fazendo live, ou ele tá lá no ref fazendo as lutas de wrestling. Mas é isso, já deixa aí sua opinião nos comentários. Quem que é o próximo desafiante ao cinturão? Charles merece passar à frente do Tsarukyan ou não? Deixa aí nos comentários. Enfim, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Esse foi nosso giro de notícias, nosso giro MMA. Deixa aí sua opinião nos comentários, deixa o like também pra fortalecer. Muito obrigado pela audiência, vocês são foda, todo mundo aí que viu o vídeo até o final, tamo junto. E é isso, deixa o like, se inscreve, tá rolando vídeo novo lá no canto, ó. Só clicar e conferir, vídeo muito legal onde o Joe Rogan bateu um papo com o campeão de X-Engage e eles falaram sobre o Ilia Topuria. Qual que vai ser o futuro do Topuria? Será o fim do Topuria? Vai lá, confere lá que tá muito legal. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.